Fala galera, beleza? É o Akiro de novo e nesse vídeo agora a gente vai aprender sobre como configurar os itens iniciais do projeto e fazer efetivamente o lançamento hidráulico no projeto, beleza? Então, no vídeo anterior a gente já inseriu todas as plantas, né? Eu mostrei como inserir aqui um novo arquivo, puxar o desenho do DXF, copiar para os novos pavimentos, beleza? Então, aqui já está tudo certo. Só uma coisa antes de começar, caso vocês precisem editar algum desses pavimentos aqui, é só clicar com o botão direito e tem todas as opções aqui, tá? Excluir pavimento, propriedades do pavimento, você consegue alterar o tipo, o nome, a altura dele, do pé direito, e também inserir um pavimento acima ou abaixo, beleza? Então, para começar o lançamento do projeto hidráulico em si, no caso a gente está fazendo aqui de água fria, tem algumas configurações iniciais do projeto em geral, né? Então a gente vem aqui em configurações, dimensionamento. Aqui a gente vai colocar alguns dados iniciais do projeto, então de pré-dimensionamento da instalação hidráulica. Vocês podem ver aqui que tem sobre alimentação predial, onde você coloca o consumo diário, né, da edificação, que é todo aquele cálculo que a gente já aprendeu na aula, a velocidade do realimentador. Essa velocidade aqui é a velocidade fornecida pela concessionária, né? Então é o que vai chegar à alimentação da sua residência, ao seu ramal predial. Então depende aqui da instalação da Sanepar, no caso, né? E o consumo diário aqui você coloca em metros cúbicos por dia, tá? Aqui o recalque, né? Isso aqui é o cálculo sobre a bomba, no caso de ter um reservatório inferior. E aí você pode colocar a porcentagem do consumo diário, vai ser a vazão de projeto do recalque, né? Quantos por cento do consumo você quer que seja a vazão, né? Normalmente é utilizado de 15%, na maioria dos projetos. A gente colocou aqui 25%, né? Com uma vazão um pouco maior. O funcionamento da bomba, o tempo em que ela vai trabalhar por dia e o rendimento dela, né? De acordo com o catálogo e tudo mais. E aqui o NPSH relacionado ao funcionamento da bomba também. No caso de Maringá, a gente está numa altitude de 540 metros e com 25 graus Celsius de temperatura d'água, tá? Então essas configurações aqui vão influenciar no cálculo da bomba que o Hydrus faz, tá? E aqui sobre água fria, tem a seleção do método de cálculo da perda de carga e utilizar ou não o método dos pesos. Sobre o método de cálculo das perdas de carga, ele oferece aqui o Hazen-Williams, Fairway-Pucial e o método universal, né? O mais usual é o método universal, que é o que abrange todos os tipos de escoamento da melhor forma e da melhor forma para tubulações com diâmetro pequeno, tá? Então é a mais utilizada para instalações prediais. E aqui a velocidade limite de escoamento, né? Que pode ficar aí entre 2,5 e 3 metros por segundo. Essa opção de utilizar ou não o método dos pesos é para o cálculo do diâmetro lá, né? Então o Hydrus tem uma verificação de diâmetros da tubulação, onde ele pode ou não utilizar o método dos pesos. Quando não está selecionado aqui, ele faz pelo método das vazões, então das vazões acumuladas naquele trecho, e daí dá o diâmetro adequado para aquele trecho. Utilizando o método dos pesos, ele vai utilizar aqueles fatores de Hunter, né? De acordo com cada tipo de peça que tem na tubulação, para te dar o diâmetro mais adequado. Então essas são as configurações iniciais para o dimensionamento de água fria, tá? Só dá um OK e coloquem, para cada projeto que vocês forem desenvolver, vocês vão ter que alterar algum desses dados aqui, tá? Então beleza, a gente já configurou a primeira parte ali. O que mais que é importante a gente configurar para começar o desenho dentro do Hydrus? Bom, eu gosto de usar algumas teclas de atalho para agilizar o programa, né? Para agilizar a utilização do programa. Então o que eu costumo fazer? Para colocar a tecla de atalho, a gente vem em configurações, teclas de atalho, aqui o antepenúltimo item. E a primeira coisa do Hydrus é que o desfazer dele não é Ctrl Z. Não sei porquê, é o Alt Backspace, por padrão, tá? Então isso a gente já muda desde o começo e insere ainda alguns atalhos. O interessante dele é que você consegue inserir vários atalhos
com praticamente todas as teclas do seu teclado. Tá? Então, o que eu costumo usar? Primeiro, a tecla Ctrl A para desenhar linha. A gente vai precisar desenhar bastante linhas durante o desenvolvimento do projeto para usar de referência, para colocar algum ponto como linha de construção, alguma coisa assim. Então sempre utiliza o desenho de linha. Então eu gosto de colocar aqui, ó, é só vir em construir, linha e escolher a tecla de atalho. No meu caso coloquei Ctrl A, que é a linha, beleza? O próximo atalho aí é o Ctrl S, que é para ligar o orto, né? Igual tem no AutoCAD lá. Então eu gosto de deixar no Ctrl S, porque, por exemplo, sempre que a gente vai desenhar uma linha, normalmente a gente já precisa ligar o orto para desenhar ela não simétrica, né? Desenhar ela corretamente, em ângulos padrões, assim, de 90, 45, 180. Então, quase sempre que eu vou desenhar a linha, eu ligo o orto. Então eu gosto de colocar o Ctrl A como linha e Ctrl S como orto. O ortogonal, ele está aqui, ó. Símbolos, onde que ele está? Elementos, ferramentas ortogonal. Tá? Então é só selecionar aqui, ó, ferramentas ortogonal. E o meu tá para Ctrl S. Então é só achar ali a tecla. Vocês podem ver aqui, ó, que tem várias combinações de teclas que vocês podem utilizar. Essa aqui eu utilizo e agiliza bastante o meu trabalho, então é a que eu estou recomendando. Mas de acordo com o que vocês forem achando aí do programa, vocês podem formatar, personalizar da forma que quiserem. Eu uso o Ctrl D para gerar o detalhe 3D, né? Ele tem uma visão 3D aqui. Então eu deixo no Ctrl D, que é para lembrar do 3D, né? O D do 3D. E daí eu costumo deixar no Ctrl D porque uma hora ou outra acabo precisando abrir para dar uma olhada em como fica, né? Então o atalho fica bem rápido. Então, ó, o 3D está em elementos, visão 3D. Tá? E tá para Ctrl D. Então aqui você seleciona a tecla de atalho, só fechar, que ele atribui. O próximo é o Ctrl Z, né? Então é aqui, ó, manipular, desfazer, Ctrl Z. Eu tenho que selecionar lá a tecla de atalho. E por último, o Ctrl X, que vai ser o botão delete, que é o deletar, apagar no caso, né? Por que que eu deixei isso? Claro, o delete é o mais provável, né? O mais intuitivo, mas como a gente vai estar com todos os atalhos do lado esquerdo aqui do teclado, ó, Ctrl A, S, D, Z, então o X fica bem mais próximo, bem mais rápido de manipular ali, porque senão você tem que tirar a mão do mouse para apertar o delete ou apertar com a mão esquerda, e querendo ou não fica longe consideravelmente de onde você fica normalmente para controlar o programa, né, que é a mão do mouse e a mão esquerda mais para a parte esquerda do teclado. Pode ser frescura, mas para mim agiliza bastante o trabalho. Então eu gosto de deixar o Ctrl X, até porque lembra recortar, então ele vai apagar o desenho da vista. Então ele já fica como apagar aqui para agilizar. Beleza? E por último, eu coloco aqui, ó, em elementos, definir peças pendentes. Vocês vão entender depois que a gente estiver lançando já algumas tubulações, a gente já tiver lançado o ambiente. Essas peças pendentes aqui são as conexões, né, que falta colocar no projeto. Então eu coloco como Ctrl N, que lembra peças novas, né, peças pendentes, e só para facilitar também, para não ter que ficar acessando a aba e achando o comando toda hora. Então esses são os principais, deixa eu colocar aqui, ó, as principais teclas de atalho que eu costumo utilizar. Tá? Caso tenha ficado um pouco rápido, para vocês poderem colocar aí também, ó, vou deixar o slide aqui, vocês só precisam pausar o vídeo e pegar esses atalhos aí, beleza? Tá, então vamos lá. Colocadas as teclas de atalho, agora a gente vai para o lançamento do projeto em si, tá?
Então, ó, vocês viram aqui que a gente já colocou o desenho com as linhas de referência, né? Então, eu ensinei vocês a colocar lá no AutoCAD, a gente importou para o DXF. Então, a gente vai criar os detalhes isométricos, também para a gente conseguir separar visualmente melhor os ambientes, tá? Mas isso é para a gente poder desenhar em detalhe isométrico também. Então, o comando vem aqui na aba hidráulico, detalhe isométrico, que é o último item. Liga o orto, Ctrl S, ou aqui em cima, né? Orto. E abre ele vai abrir um retângulo. Então, o primeiro ponto que você colocar, ele vai te dar para você colocar a direção, né? Aí você dá um clique, ele abre o retângulo perpendicular à direção que você estava. Então você faça uma janela ali envolvendo o ambiente que a gente vai desenhar. E aí aqui, ó, quando a gente cria um detalhe isométrico, ele abre essa janela. Essa janela mostra o nome do detalhe, que a gente pode mudar, colocar o que quiser aqui. A rotação desse detalhe, então é a rotação ortogonal dele. A gente pode trocar isso para conseguir uma configuração boa, para conseguir uma visão boa do ambiente, né? Conseguir ver a parede de frente, por exemplo, e desenhar melhor. E aqui, a opção OK, cancelar ou abrir. Cancelar vai cancelar a criação do detalhe, OK vai manter o detalhe lá, e abrir vai abrir essa janela do detalhe isométrico. Podem ver aqui, ó, que eu fiquei de costas, quer dizer, que eu fiquei que o ambiente ficou de costas para a nossa vista, né? Então, pode ser que às vezes fique ruim de desenhar, e principalmente para exportar para a prancha não é o adequado. Então, a gente sai do detalhe, né? Ó, só fechar a janela aqui e abre de novo, clicando na linha vermelha do detalhe, troca de ângulo, dá um abrir. Ele vai falar que o desenho vai ser adaptado, né? Vai ser reconstruído. Então você pode dar um sim. Essa é a forma de adaptar o desenho dentro do detalhe isométrico também, tá? Então, ó, beleza, ele trocou, tá no ângulo bom, a gente já pode desenhar. Sobre essa questão de atualizar o detalhe que eu falei, que é o seguinte: o detalhe isométrico ele cria como se fosse uma foto da região que a gente envolveu naquele momento, né? Então aqui, ó, o desenho está nesse formato e eu criei detalhe aqui do jeito que está agora. Se eu alterar qualquer parte desse desenho aqui, tirar uma linha, tirar esse bloco aqui, apagar essa linha de referência, quando a gente abrir esse mesmo detalhe, sem trocar o ângulo, ele vai abrir com as configurações que tinham antes, com o desenho que tinha antes. Ele não pega as alterações automaticamente. Para pegar essas alterações, é só abrir o detalhe de novo e trocar o ângulo dele. Aí vai acontecer aquilo que eu já mostrei, que ele dá um aviso de que o detalhe vai ser reconstruído. Aí você dá um sim, porque daí ele vai adaptar conforme as alterações feitas externamente, beleza? Então é isso. É só abrir o detalhe. Então agora a gente vai para o lançamento da tubulação hidráulica. Vocês podem ver aqui, ó, que a gente fez um ponto de referência para o chuveiro, um para o vaso, um para a pia, para o lavatório, né, no caso, e esse outro aqui, ó, é para a coluna hidráulica, tá? Então ele está deslocado aqui a mais de 20 centímetros do eixo do lavatório, que é para que a coluna possa descer e ter continuidade para baixo. E dessa coluna a gente vai fazer a tubulação para o ambiente, né? Vai sair o ramal para o ambiente aqui para chegar até os subramais. Então vamos lá, o comando para desenhar as tubulações de água fria, no caso, vão ser esse aqui, ó. Tem tanto essa ferramenta aqui, que é o tubo hidráulico, tá? Quanto vocês podem acessar pela aba hidráulico, tubo. É a mesma ferramenta, beleza? Então é só selecionar. Aqui, ó, vai abrir essa janela para todos os tubos que a gente for criar. Ele vai te perguntar qual é a rede a que ele vai pertencer. Então tem água fria, água quente e alimentação. No caso vai ser água fria, né? O material da tubulação. Então para água fria a gente utiliza ou PVC rígido, roscável ou soldável. Mas para instalações normais, instalações dos ambientes, internos e tal, a gente usa o soldável, tá? O roscável é normalmente utilizado para hidrantes, para hidrômetros, né? Para alimentação, para sistemas com grande pressão, alguma coisa assim, mas não é o mais usual para instalações normais, tá? O soldável tem uma facilidade maior de instalação e tudo mais, e
é esse que é o adequado para utilizar. Eu vou colocar aqui um tubo de 25 milímetros. Aqui a gente consegue selecionar todos os tipos de diâmetros, né? Vou colocar o de 25, porque depois a gente consegue verificar se o tubo está adequado ou não para essa instalação, ou se a gente calcular antes já, porque é simples, né? Para um ambiente só, dá para prever o diâmetro adequado ali. E aí, qual é o comando que a gente vai utilizar para desenhar em detalhe isométrico? Bom, aqui no IDOS a gente tem um comando, ó, ponto relativo ao plano. Tá? A gente vai utilizar ele e o que ele vai fazer? Esse ponto relativo ao plano, ele vai pegar um ponto no plano, então nesse desenho aqui que está em plano, no plano do desenho, como ponto relativo. Para a gente desenhar, sempre selecionando o ponto e colocando a altitude que a gente quer que o desenho seja feito. Eu acho que sem desenhar fica um pouco difícil de entender, mas é o seguinte, ó. Então o que a gente vai fazer? Vou começar aqui, ó, pela entrada da coluna, vou sair para a esquerda a 1,80 de altura, que é onde a gente vai colocar o registro de fecho daquele ambiente, né, o registro utilizado para comandar as peças daquele ambiente, para fazer a manutenção. E depois vou sair o ramal aqui e por último os subramais para as peças, tá? Então, ó, o que é o comando ponto relativo ao plano? Eu vou escolher um ponto relativo aqui no plano, que é essa cruz, que vai ser o eixo da coluna. E ele cria uma linha, ó, que vai mostrar em que eixo que ela está, né? Então, esse aqui é todo o eixo onde a gente pode inserir o primeiro ponto. E aqui embaixo eu vou colocar esse ponto. Então, o meu pavimento começa em 2,90, né? Vai ser onde vai começar a coluna ali. E eu digito aqui nesse campo da esquerda. Só digitar e dar um Enter. Pode ver que ele lança ali, ó, no 2,90 do ambiente. Beleza? Então, vou dar continuidade. Então, é sempre assim, ó. Você escolhe o ponto no plano. Em seguida, você escolhe a altura em que vai ser inserido o desenho. Tá? É só ir repetindo que vocês vão se acostumando e vai dar para entender melhor. Então, de novo, quero descer vertical, só tenho o primeiro ponto fixado. Quero fixar o segundo a 1,80, que é onde eu vou sair o ramal para esse ambiente. Sair da coluna e virar o ramal para esse ambiente. Então, 1,80, dá um Enter. Pode ver ali, ó. Ele desceu de 2,90 para 1,80, tá? Nesse mesmo eixo aqui que eu coloquei, que eu comecei. Então agora eu vou andar horizontalmente, ele já está 1,80, vocês lembram, né? Vou sair horizontalmente até 1,80 também. Então cliquei nesse ponto de referência aqui, ele vai ficar nesse eixo e eu vou continuar lançando em 1,80. Enter, né? Ó, lançou uma tubulação horizontal aí de 1,80 para 1,80. Agora eu vou descer aqui, né? Para alimentar, para deixar à espera para o subramal do lavatório. Então, eu vou clicar aqui, de 1,80 eu vou descer para 90 primeiro, que vai ser ainda um ramal. Desses 90, eu vou sair aqui vou continuar aqui para o eixo do vaso, tá? Ainda em 90. E vou levar o subramal do chuveiro ainda em 90 também. Por que esses 90? Bom, esse 90 aqui vai ser o eixo horizontal de onde vão partir o subramal do lavatório, o subramal do vaso sanitário e de onde vai subir o chuveiro, tá? Então é uma altura média para conseguir separar os subramais de forma mais equilibrada, né? Então aí, ó, se eu sair do comando da tubulação, o que eu faço para voltar? Mesma coisa, só selecionar o tubo hidráulico, ver se é a mesma configuração, dar um OK e continua da onde você quiser. Tá, eu vou continuar, por exemplo, aqui, ó, do subramal do chuveiro. Eu parei nesse eixo aqui, eu cheguei em 90, né? Então vou ter que começar o primeiro ponto lá em 90, tá vendo? Eu vou subir para 1,20, que vai ser a altura, ó, tá vendo aqui? Eu digitei 1,20, vai ser a altura do registro de pressão do chuveiro. E depois de subir para 1,20, eu vou subir para 2,10. Tá vendo, ó? Opa, não foi. Coloco aqui. Subir para 2,10. 2,10 até 1,20.
Beleza? Então, ó, já tem aqui o ramal, e a partir daqui o subramal do chuveiro, falta o subramal do lavatório, né? O mesmo comando, vou partir daqui, começa em 90, que é onde tem a espera do ramal, desço até 60, que é a altura do ponto de utilização aqui do lavatório. A mesma coisa para o vaso sanitário. Nesse caso aqui, ó, ele está centralizado, então subentende-se que seja um vaso com válvula de descarga, né, com hidra. Mas, por ele estar partindo desse ramal aqui, a gente vai ter que fazer ele como vaso sanitário de caixa acoplado, né, porque a tubulação de um vaso com válvula de descarga não suportaria toda essa dividir a utilização com essas duas peças, né? Então primeiro a gente vai descer aqui, ó, até 30, e por ter se tornado agora, né, no caso um vaso de caixa acoplado, a gente vai ter que deslocar esse eixo aqui, ó, 10 centímetros para a esquerda. É de 10 a 15 centímetros para a esquerda do eixo do vaso, onde fica a saída de espera para alimentação da caixa acoplada. Beleza? E aí, beleza, a gente lançou aqui, ó, a principal tubulação, né? Então a coluna, o ramal até aqui, o subramal do chuveiro, subramal do vaso, subramal do lavatório, né? E aí faltam algumas configurações de correção aqui, então a gente vai aqui para a planta para facilitar um pouco. Ó, a gente consegue observar aqui, ó, vamos mover esse texto para baixo, a tubulação que a gente lançou para a espera do vaso sanitário. Como a gente tornou ela um vaso de caixa acoplado, eu vou selecionar tudo aqui, né? Selecionar pelo menos essa conexão aqui, tiro o desenho, e vou mover ela 10 centímetros para a direita, que no caso ficará para a esquerda do vaso sanitário. Então é só selecionar, né? Clicar com o botão direito, dar um mover, pegar um ponto de referência, e para desenhar aqui no Hydrus a gente utiliza o desenho por coordenadas, né? Então você poderia talvez até digitar algum valor para movimentar aqui, aleatório aqui, mas o valor que você colocasse aqui, só o valor, movimentaria o desenho com referência à origem, né? E o que a gente quer, na verdade, é só movimentar o desenho sem referência externa. Só a partir do ponto que a gente pegou aqui, a gente quer mover 10 centímetros só. Então, para fazer isso, é só digitar o arroba. E aí, assim, ó, o desenho é feito em coordenadas, né? Então, você tem que inserir valores para x, y e z, separados por vírgula. No caso de ser só em x, no eixo x, você não precisa colocar o restante como 0,0, né? Do y e z. Mas no caso de, por exemplo, você está movimentando só em y, então você precisa colocar 0, e o valor de y. Se for só em z, 0,0, o valor de z. Beleza? Então vamos colocar aqui, ó, 10 centímetros, arroba 10. Dá um enter. Pronto, você moveu a tubulação ali, ó, o eixo da tubulação para a direita, né? No caso, para a esquerda do vaso, a 10 centímetros. E aqui, ó, a gente precisa lançar uma conexão para conseguir colocar o registro de fecho do ambiente. Por quê? Porque nas tubulações a gente não consegue lançar nenhuma peça no meio delas, no comprimento delas. A gente só consegue lançar peças nas conexões em espera. Tudo bem? Então, para fazer isso, a gente vem aqui no comando hidráulico, conexão simples, escolhe a rede aqui, né? É de água fria. E a gente tem que lembrar qual a altura que estava essa tubulação para a gente conseguir lançar a conexão na altura correta, no caso a conexão na tubulação. Então aqui, ó, é onde a gente vai sempre inserir em planta o nível em que vai ser inserido o desenho, tá? Então aqui ele está em 2,80. Então o que eu desenhar aqui de tubulação, no caso, ele vai mandar para 2,80, porque é a altura que estava aqui. No caso eu vou colocar para 1,80, porque é a altura desse trecho aqui, né? Coloco o valor aqui, dou um enter. Então ele vai lançar agora, onde eu clicar ele vai colocar a peça em 1,80. Tá? Então seleciono no meio da tubulação aqui, do trecho,
Ele diz que vai ser gerado uma tubulação muito curta, um trecho muito curto. Posso dar sim, né? Depois dá para verificar se esse trecho realmente muito curto vai interferir, né, na instalação, mas a princípio não. Então pronto, lancei a conexão ali, ajustei a tubulação, entro de novo no detalhe isométrico e aparece aqui, ó, já tem a conexão em espera. Pode ver que todos esses T's aqui, ó, esses trechozinhos em branco indicam conexões, tá? Então aqui tem uma conexão, aqui ali tem outra, aqui tem outra, aqui tem outra. Então a gente já fez a conexão ali para a espera do registro. O que falta agora? A gente inserir as peças de utilização, né? Então é só vir aqui, ó, em peça de utilização, nessa ferramenta, ou em hidráulico, peça de utilização. Nesse momento a gente não vai utilizar o ponto relativo ao plano. Por quê? Porque a gente já tem a espera das tubulações aqui, então é só a gente inserir com o snap, ó, que ele já vai direto para o ponto onde a gente vai inserir a peça. Então não precisa do ponto relativo ao plano, né? É até mais fácil inserir direto aqui, beleza? Então ó, vamos primeiro aqui na espera do lavatório, clica na ponta ali até criar um snap, clica ali, a gente vai ligar agora os filtros, ó. Sempre que a gente for inserir alguma peça, alguma conexão, todas elas vão ter filtros de seleção, tá? Esses filtros aqui eles foram criados para considerar a peça mais adequada para aquela situação. Então o que ele leva em conta? O material, o tipo, o número de entradas, os diâmetros, os ângulos que tem o caminho da tubulação e o sentido do fluxo. Com esses filtros ligados, ele te dá só as peças adequadas possíveis de serem instaladas naquele ponto, tá? Então, à medida que a gente vai desligando, ele vai aparecendo mais peças, mais conexões, mais aparelhos, mas o ideal é sempre deixar todos ligados e, se caso você for desligar de baixo para cima, tá? Porque eles estão em ordem aqui de menor para maior importância, né? Menor para maior importância. Então beleza, aí a gente sabe que agora é um lavatório que a gente quer inserir. Então é só escolher aqui, ó, lavatório com joelho de 90 graus, 25 mm para meia polegada. O que significa isso? Significa que ele tem uma tubulação que chega até nele de 25 mm e dele parte uma conexão de meia polegada roscável para a inserção da peça, tá? Então essa é a interpretação do título das peças aqui no Hydrus. A gente seleciona atribuir e ele aparece o símbolo da peça ali. Para que ela fique ortogonalmente correta, só ligar o orto, claro, e colocar ela aqui, ó. Vocês podem ver que você consegue mover a legenda dela, né, para longe ou para perto. Então o ideal é deixar perto, mas esse texto a gente consegue mexer depois caso o desenho fique muito poluído. A próxima peça aqui, ó, vai ser o vaso sanitário com caixa acoplada, né? Até por isso que a gente deslocou ali para o lado. Então, vaso sanitário com caixa acoplada, 3/4 de polegada. Só inserir ali. E por último ali o chuveiro, né? Ó, podem ver que todos os filtros estão ligados aqui, mas por que ele não está aparecendo nenhuma peça? Não sei se vocês notaram, mas eu inseri o último tubo aqui com o sentido de cima para baixo. Pode ver aqui, ó, que essa setinha indica um sentido de fluxo de cima para baixo. Isso está me dizendo que não vai ter uma peça adequada, caso realmente o sentido real seja esse. Mas como eu inseri errado, eu posso desligar aqui o sentido do fluxo e depois corrigir ele, só para que a peça que eu preciso apareça aqui. Então tem chuveiro de 25 mm, meia polegada e 3/4. Tá? Eu vou colocar o de meia polegada. Então beleza, então eu preciso corrigir agora esse fluxo aqui, porque ele já identificou que está errado, né? Pode ver, ele está encontrando aqui com a outra tubulação, na verdade ele tem que subir. Então eu posso selecionar essa tubulação e vir aqui, ó, inverter sentido. Beleza, alterou a seta ali para cima, agora o fluxo está correto, tá? Então ele está vindo de baixo ali para cima. O que a gente precisa inserir agora? Os registros, né? Então aqui, ó, ele está logo do lado da peça de utilização. Então vou inserir o registro aqui, ó. Clico aqui, venho nessa conexão, tá? Que registro que vai aqui?
é o registro bruto de gaveta, tem esse ABNT com PVC soldável e o diâmetro ali, ou esse com canopla cromada, tá? Como é um ambiente interno, então esse canopla cromada, ele é aquele que tem a canopla cromada, tem uma estética um pouco melhor. Então a gente utiliza ele. Por que tem que escolher, né? Dentre esses aqui, registro bruto de gaveta Europa, BNT, industrial, onde vai aparecer é na lista de materiais, né? Então o preço vai variar um pouco de um para o outro, mas a utilização é a mesma. O que a gente precisa aqui é um registro de gaveta, né? Para fechar a tubulação que alimenta o ambiente. Então é só escolher aqui, dar um atribuir e posicionar ele ali. A mesma coisa aqui, para o registro do chuveiro, só que o do chuveiro é um registro de pressão com PVC soldável, tá? Então é um registro que se chama de utilização. Ele tem que ser um registro de pressão para dar, claro, a pressão ao chuveiro, né? Ele não é um registro de controle, e sim um de utilização da peça. Beleza? Então estão lançados aqui as peças e os registros. Falta agora lançar a coluna hidráulica, né, para a gente indicar que a coluna está descendo ali. Então tá aqui também, junto com esses botões da parte hidráulica, de água fria, a coluna hidráulica. Só selecionar, clicar ali, ele aparece o nome que a gente consegue editar, tá? Esse nome a gente tem que tomar cuidado, porque essa coluna, por exemplo, tem que ter o mesmo nome em todos os pavimentos, caso ela esteja na mesma prumada, né? Prumada é o eixo dela dentro do edifício, e tem que ser o nome correto. A gente não pode nomear, por exemplo, a coluna desse banheiro aqui como a F1 e no pavimento de cima nomear uma outra coluna que está em outro ambiente como F1 também, tá? A gente tem que manter o mesmo nome em todo o projeto para que ele considere a continuidade da coluna. Aqui a rede a gente escolhe de novo água fria, água quente ou alimentação e a continuidade dela. Então é assim, se a coluna tem continuidade para cima, então nesse caso aqui que é o pavimento 1, ela só vai continuar para cima, que é onde vai ligar, a gente coloca a continuidade acima. Se ela vai ter só abaixo, né, se ela vai daqui desse pavimento só para baixo, não vem de algum eixo lá de cima, a gente deixa abaixo. Se for ambas, quer dizer que é um pavimento intermediário, né, e por ele vai passar a coluna inteira, desde cima até embaixo, tem continuidade para os dois lados. Então esse é o caso de ambas não ter mudança de prumada, e abaixo ou acima é ter mudança de prumada para cima ou para baixo do pavimento, né, no caso, na coluna. Então ele deixa aqui, no caso aqui está continuando só para cima, né, então deixa continuidade acima, para baixo não continua a prumada, simplesmente. E aqui o material do tubo, mas que já está inserido ali, então é só dar um OK. A gente vem aqui na ponta da tubulação, insere ele ali. Olha, apareceu essa mensagem: a conexão sobre o cursor não está no plano corrente, não será ligado ao tubo. O que é plano corrente? É o plano de desenho. Eu mostrei para vocês lá no desenho de planta que o valor que está aqui é o valor em que vai ser inserido o desenho. Ele se chama de plano corrente, tá? Esse valor aqui. Então o que tiver inserido é onde o valor que estiver ali é onde o desenho vai ficar quando eu clicar. Se eu mudar o valor aqui e der um Enter, eu clico de novo, ele vai para o novo valor. Então, ele está em 30. Quer dizer que o desenho que eu colocasse aqui, ele iria para a altitude de 30 centímetros. Como eu coloquei num ponto de 2,90, ele identificou esse erro aqui, porque está 30, mas eu cliquei num ponto de uma tubulação a 2,90. Tá? Ele está perguntando se eu quero que fique em 2,90 e desconsidere o plano corrente. É só dar um sim. Tá? Aí você posiciona a legenda da coluna, está lançada a coluna, beleza? Então a gente lançou aqui todos os componentes principais desse ambiente, falta só lançar as peças pendentes, né, as conexões entre as tubulações aqui. Então vem aqui elementos, definir peças pendentes. No meu caso aqui o atalho já seria Ctrl N. A gente vai fazer isso repetidas vezes nos outros ambientes, né, então por isso eu coloquei esse atalho. Pode ver aqui que ele mostra o ponto da tubulação, onde ele sugere uma peça que atualmente está indefinida. Tá? Então ele sugere aqui uma curva de 90 e um joelho de 90. A escolha entre esses dois tipos de peça é a própria perda de carga, né? O joelho tem uma perda muito maior que a curva,
e o espaço que você tem, né? O joelho ocupa bem menos espaço, a curva ocupa um pouco mais, então depende da execução ali. Então eu vou escolher agora uma curva para ter menor perda de carga, com o material aqui, o filtro todo ligado. Então eu escolhi a peça, só dá um atribuir, ele vai para a próxima. Tem outra curva aqui, a mesma configuração, né? Vem para a próxima, um T soldável, pode ver que ele identifica o diâmetro. O T soldável é para distribuir aqui, né? Pode dar atribuir. Outro T soldável, mais uma curva de 90. E aqui o chuveiro, de novo, ele pediu para definir, mas pode ver aqui, ó, que ele já mostra que está definido. Então é só para confirmar, na verdade, porque eu alterei depois o fluxo da tubulação, né? Então ele considerou uma alteração ali no atribuir. Aqui ele sugeriu que não tem peça definida, né? No caso é a que teria que ter continuidade para cima, mas ele não sugeriu nenhuma peça. Por quê? Porque não existe mesmo. Você tem que primeiro conectar o pavimento de cima com o de baixo para definir alguma peça de conexão ali. Então por enquanto a gente deixa em branco, só dá um fechar. Aí beleza, a gente acabou um ambiente aqui, lançou todos os itens desse ambiente, tá? Então depois só que a gente vai precisar fazer a continuidade deles, mas isso é na próxima aula. E aí, ó, para complementar um pouco do que a gente viu na aula, com um adicional aqui, a gente lançou a tubulação, né? Fez todos esses passos, mas o que a gente não fez foi manipular essa tubulação dentro do projeto. Então, no caso aqui, ó, a gente está fazendo um edifício e a maioria, ou pelo menos em vários casos, os apartamentos são iguais, né, dos pavimentos tipo aqui. Então você consegue só espelhar a tubulação para todos os outros lados do pavimento, né, sem precisar ficar desenhando todas as vezes. Se a configuração é igual, simplesmente copia a tubulação para o mesmo ponto. E qual que é o processo? É bem simples. Vocês podem ver que nesse formato que está agora, se eu selecionar o desenho, ele seleciona ali, você consegue apagar, editar, desenhar mais, mas tem uma forma de bloquear isso. Então, ó, é só vir aqui em filtrar desenho, tá? É esse botão aqui. E esse filtrar desenho, ele filtra apenas para a tubulação hidráulica. Então você não consegue mais selecionar os desenhos aqui, tá? Então você pode selecionar tudo aqui, ó, e aí ele pega só a tubulação, só o lançamento hidráulico. Isso é ótimo para você conseguir copiar sem precisar ficar duplicando desenho, copiando pedaços que você não precisava, alguma coisa assim. Isso aqui você copia da mesma forma que qualquer desenho. Então é só selecionar tudo, clica com o botão direito em cima de alguma das linhas da seleção. Você pode apagar, mover, rotacionar, copiar, espelhar, desligar nível. Então ele vai desligar o nível do que você selecionou. Reinicializar texto, ele vai reiniciar as legendas que você pode ter apagado sem querer ou você só limpou, tá? E definir peça dentro desses itens aqui, que é o mesmo daquele definir peças pendentes. O que a gente vai fazer é espelhar, né? Só que beleza, a gente ativou a função de espelhar ali, só que a gente precisa clicar em algum ponto de referência. Como não tem nenhuma tubulação aqui para ponto de referência do meio do edifício, a gente tem que voltar lá e ligar de novo, quer dizer, desligar o filtrar desenho, para a gente poder pegar o desenho aqui, ó, como referência, né, com o snap, para ele pegar o snap. Então esse aqui teoricamente seria o meio do edifício, só você clicar, rotacionar lá, ó. Ele não é tão bom de visual igual ao AutoCAD, mas dá para você entender. Então, rotacionou, soltou. Deseja manter uma cópia dos elementos na posição original? Sim, né? Você quer só espelhar e manter os dois. Dá um sim, ele espelhou lá para o outro lado. No meu caso aqui, ó, o meu projeto não estava com um banheiro exatamente simétrico ao outro. Talvez na distância em relação ao meio ali, mas ele não estava da mesma forma. Caso de vocês esteja, é muito mais fácil fazer isso, né? Então você pode espelhar para esse lado aqui. Se for igual embaixo também, é só espelhar de cima para baixo, né? A mesma coisa. E você consegue editar essa tubulação aqui, ou só pegar aqui, ó, do jeito que está aqui, copiar para cá, né? Pode ser que a configuração seja igual. Então vocês conseguem aí manipular de várias formas o desenho. Isso para um pavimento só. E aí você só precisa fazer esse pavimento. No máximo, talvez você vai ter que fazer alguma alteração no segundo pavimento, né? Porque
A diferença do segundo para o primeiro é que o segundo vai ter que ter uma continuidade para baixo, né, para chegar no pavimento 1. Mas o pavimento 1 não continua para baixo, né? No máximo vai ter alguma saída ali para alguns pontos do térreo, mas em relação ao pavimento 2 ele não é igual. Só que o pavimento 2 vai ser exatamente igual até ao 3, ao 4, 5, 6. Então o que a gente faz? Você faz o pavimento tipo 1, né? E copia ele somente para o tipo 2. Então aqui, ó, configurações, copiar croquis, já mostrei ali no outro vídeo, né? E vem aqui para o pavimento 2, copia o hidráulico, arquitetônico, todos os elementos, dá um OK. No meu caso já tem o desenho lá, então só dá um sim para substituir. Tem o pavimento 2 aqui. Aí sim, dele a gente vai dar continuidade, vai fazer ele ligar continuar a coluna para o pavimento 1. E daqui a gente vai copiar para os próximos pavimentos. Tá? Então você não precisa desenhar todos, é só desenhar um apenas, que vai ser igual a todos. E a gente copia todo o sistema para o restante. Beleza? Já tá bom por esse vídeo. O próximo eu continuo depois da próxima aula. Beleza? Valeu, pessoal. Se tiver alguma dúvida é só chamar.